Fala galera, tudo certo com você? Espero que bem. Ó, seguinte, cara, qual é o nosso assunto de hoje? Hoje a gente vai falar de ideologia do ponto de vista do Círculo de Bakhtin e a gente vai tentar usar essas questões teóricas interessantes de ideologia, de classe, de gênero, para discutir uma obra fílmica, a obra Que Horas Ela Volta, que foi dirigido pela Ana Mui Laer e que tem uma atuação maravilhosa, esse filme da Regina Casé. Bom, esse aspecto da nossa discussão de hoje, ele tem dois propósitos. O primeiro propósito é dentro da minha disciplina de comunicação e expressão, da minha disciplina de relações para o gênero, relações geracionais, ok? Literatura também. E também para dar conta da disciplina do doutorado que eu estou fazendo lá na Unesp com a professora Luciane de Paula. Então, o contexto hoje é este. A gente discutiu um pouquinho acerca do Que Horas Ela Volta, dentro desse ponto de vista, que é o ponto de vista bakhtiniano de ideologia. Beleza? Beleza. Dito isso, eu trouxe aqui até um slide para dar uma facilitada no nosso olhar. Vamos dar uma olhadinha em como eu trouxe esse ponto. Então, que horas ela volta? É o slide que eu acredito que vocês estão vendo aí. Ideologia, classe e gênero. É sobre isso que a gente vai falar. Eu sou o professor Valmir, vocês já me conhecem, e isso é um trabalho para a disciplina Enunciado e Ideologia, uma discussão bakhtiniana da professora Luciane de Paula, lá da Unesp de Araraquara. Legal. E a gente vai juntar as duas coisas aí, falar com os meus alunos de comunicação e expressão do Instituto Federal de São Paulo também, tentando fazer com que a teoria científica, os discursos, com que a faculdade, a universidade, a escola média realmente consiga atingir novos ares para além dos muros da escola. Beleza? Beleza. Que Horas Ela Volta é um filme muito interessante, muito interessante. Se você não viu, vá ver. Se você não viu, vá ver. Tá aqui, ó, um trechinho da capa que a gente retira lá do Facebook da Ana Mui Laer, do próprio filme, né? Que Horas Filme tá aqui, depois se vocês quiserem, procurem por este link, pode ver. Algumas coisas interessantes, cara, algumas coisas interessantes. Primeiro, quantidade de patrocínios que a gente precisa, né? Quantidade de investimento que a gente precisa para um filme desse rodar. Então, é um filme que teve investimento, é um filme E isso é interessante para a gente pensar como um todo. O filme, ele não se faz assim apenas com uma ideia. Você precisa de uma ideia, mas você precisa de câmera, você precisa de ator, você precisa de atriz, você precisa de gente que coloque isso em prática. E quando coloca isso em prática, acaba colocando também ideias que estão na nossa sociedade. É por isso que esse filme é muito interessante, porque fala de aspectos que estão aí ao nosso lado e que por vezes a gente esquece de ver. Esse é o ponto, cara. A coisa do o que é evidente não necessariamente é evidente a todos e todas. É disso que a gente precisa falar. Interessante que esse filme ganhou aqui, ó, melhor atriz lá no Festival de Sundance, ganhou também como melhor filme do público no Festival de Berlim, tem alguns bons prêmios, foi indicado ao Oscar, é um filme bem interessante, bem legal, sobre o qual a gente vai falar. Trago aqui até para a gente dar uma olhadinha, uma espécie de ficha técnica, O ano do filme é 2015, ele tem uma duração de 114 minutos, inclusive foi o filme que o Ministério da Cultura, ele indicou ao Oscar naquele ano, o filme para concorrer ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Não levou, mas foi bastante elogiado, foi bem interessante. Temos já um ponto para se pensar aqui, ó. A direção e o roteiro é de uma mulher, Ana Mui Laer. Ana Mui Laer, uma brasileira aí que leva este filme com sua direção, com seu roteiro, um olhar então feminino para a coisa. Isso é interessante. E mais do que isso também, as três personagens principais em torno de quem o filme gira são três mulheres também: a Regina Casé, a Camila Márdila e a Carine
Teles, óbvio que temos também os homens Lourenço Mutarelli e o Michael Joelzas, que serão também importantes, mas gira tudo em torno dessas três mulheres. O gênero, isso aqui eu retirei lá da Gulani, que é uma das produtoras principais do filme, né? A Gulani junto com a África, a Agência África, Globo Filmes, Pandora, etc. Bastante gente envolvida. E o gênero, eles chamam que é comédia, drama, família e ficção, tudo ao mesmo tempo. E a fotografia deste filme, que é muito interessante, é de uma outra mulher, a Bárbara Alvarez. Legal. Qual é a sinopse? A sinopse dessa obra, para quem não conhece, é a Val, que é a personagem da Regina Casé, é uma pernambucana que há 18 anos deixou sua filha aos cuidados de parentes lá em Pernambuco para trabalhar como babá em São Paulo, numa casa de família de classe média alta. 13 anos mais tarde, é aí que tá, né, a grande questão do filme, ela se torna uma segunda mãe para um menino de quem ela cuida, o tal do Fabinho. Fabinho. E aqui a gente consegue ver na capa do filme, né, Que Horas Ela Volta, essa expressão de mãe cuidadosa, quase, se a gente forçar um pouquinho a barra, lembrando a Pietà, né, aquela famosa escultura de quem coloca o filho no colo e cuida dele. Mas aí nós temos uma questão interessante. A Val, ela não tem o Fabinho como filho, ainda que ela o trate como tal. Na verdade, Jéssica é a filha dela. Leia aqui comigo. Quando Jéssica, sua filha, agora adolescente, vem para São Paulo prestar vestibular, a personalidade dessa menina, forte, mexe na hierarquia social da família e, consequentemente, acaba questionando a rigidez dos papéis sociais vigentes. Então é sobre isso que este filme fala, sobre rigidez de papéis sociais, fala sobre uma mulher que deixa a sua família lá em Pernambuco e vem para São Paulo para tentar a vida, deixa a filha, depois de 13 anos, a filha vem também para São Paulo, vai entrar no conflito com as relações sociais estabelecidas ali. Então a gente está falando de uma situação, se a gente fosse buscar na literatura aí para os alunos do ensino médio, uma situação que retoma aquele momento do modernismo de 1930, né? Dessa coisa da necessidade do êxodo, de sair do Nordeste, do Norte brasileiro e de vir até o Sul Maravilha, o Sudeste, para se encontrar, para ter uma vida melhor, né? Uma situação que a gente já leu no Graciliano Ramos, nos Zelinhos do Rego, na Raquel de Queiroz, de outra, a gente viu muito disso na literatura. Legal, aqui filmado. Até coloco aqui para vocês uma outra sinopse aí agora da Agência África, né, que também esteve na produção do filme. E olha como a África coloca a sinopse aqui para gente. Eles dizem assim, ó, Que Horas Ela Volta? Conta a história de Val, Regina Casé, uma pernambucana que se muda para São Paulo para trabalhar como babá do menino Fabinho, Michel Joelzas, e deixa aos cuidados da avó sua filha, Jéssica Camila Márdila. Após 13 anos de serviço, Val tornou-se uma segunda mãe para Fabinho. Olha que interessante, porque eu coloco aqui ao lado para vocês a capa do filme em outra língua, ó, Una Segunda Madre, na película de Ana Mulaer, certo? Então você percebe que ser uma segunda mãe foi vertido para outras línguas também, como o título deste filme. Eu coloco até outras capas que você pode encontrar também lá na Gulani, aqui, ó, como esta, para vocês verem, em inglês, The Second Mother. De novo a coisa de ser uma segunda mãe. E eles dizem, é o filme de um vencedor, de uma vencedora, né? Esse filme é um vencedor. Interessante. A gente coloca aqui as várias capas, as várias relações, de novo falando dessa coisa da segunda mãe, que horas ela volta, uma segunda mãe. E prestem atenção em como vai sendo construída a imagem da relação na capa já da Val com o Fabinho. Ela é a segunda mãe, mas será que ser uma segunda mãe não é, neste caso, que vai ser discutido no filme também, ser posta como a primeira mãe? São coisas para a gente pensar.
Aqui, já no ponto de vista oriental, mas também, ó, The Second Mother, para vocês verem a relação de carinho da Val com o Fabinho. Aqui, mais uma vez, a mesma imagem do carinho e o olhar dela contemplativo, né? E a criança toda aconchegada no colo dela. Então, gostaria que vocês prestassem atenção em como a imagem vai construindo para a gente uma ideia do filme antes mesmo da gente ingressar na narrativa fílmica, não é? Aqui, de novo, em inglês, The Second Mother. E é interessante porque o olhar dos estrangeiros para o filme foi um olhar duplo, né? Foi a própria Anna Muylaer vai falar disso, que foi um olhar duplo, porque, segundo a Anna Muylaer, o filme, para os estrangeiros, era meio que o meio do caminho entre o carnaval e a violência, que são ideias que acabam sendo reproduzidas fora do Brasil, sobre o próprio Brasil, o país do carnaval e da emoção e da alegria, e o país da violência. E é como se o filme, com essa veia cômica, irônica e amarga e crítica que a Anna Muylaer e a atuação da Regina Casé maravilhosa no filme conseguem impor, como se estivesse nesse meio do caminho, entre a violência e o carnaval, entre o carnaval e a violência, né? Aqui uma outra imagem também muito interessante dela limpando as vidraças da casa. Em italiano, é arrivata minha filha, chegou a minha filha chegou. E é interessante também pensar, porque ó, é um novo modelo. Aqui nessa capa, não temos a relação com o Fabinho, mas a relação com a a filha, a Jéssica, que realmente chegará e chega de mala e cuia, mas também a roupa, indicando classe social. Mas calma aí, que a gente vai falar disso melhor já já. Vamos continuar lendo a sinopse aqui, ó, que a Agência África diz. Após 13 anos de serviço, Val tornou-se uma segunda mãe para Fabinho e também a administradora absoluta da casa dos simpáticos patrões, Bárbara, a Karine Telles, e Carlos, o Lourenço Mutarelli. A ação do filme começa quando Val recebe a notícia de que sua filha vem para São Paulo prestar vestibular. Val pede o apoio dos patrões que aceitam hospedar a menina junto com a mãe, no quartinho dos fundos. Aqui já é interessante também a gente pensar como a sinopse constrói a ideia. Por quê? Porque chama os patrões Bárbara e Carlos de simpáticos, mas é o simpático brasileiro, né? O simpático brasileiro típico ou brasileiro estereotipado, se a gente pensar o brasileiro da Casa Grande. Por quê? Porque é simpático, porque vê a Val como quase da família, mas o filme vai mostrar isso pra gente de uma forma bem interessante. Quando vem Jéssica, ainda que haja um quarto de hóspedes que espera um hóspede, como o próprio nome diz, a patroa Bárbara não o oferece, oferece, na verdade, comprar um colchão, e ela diz, não, vai lá, Val, compra esse colchão que eu mesma pago e coloque no seu quartinho dos fundos. Isso é interessante para a gente pensar, porque essa ideia de simpatia é uma ideia de simpatia que talvez a gente possa pensar que seja da boca para fora. Vai mais. A família de Fabinho recebe a menina de forma cordial. Mais uma vez, a escolha das palavras é interessante, mas será que a gente está pensando no homem cordial? Será que a gente está pensando nessa ideia do brasileiro como o cordial, o cordato, que é movido mais pela emoção do que pela racionalidade? Que é aquele que acredita que aos amigos tudo e aos inimigos a lei? Que é aquele que o próprio Antônio Cândido, na análise que faz do livro romântico, né, Memórias do Sargento de Milícias, vem falar para a gente que o Brasil ele funciona nessa ordem que é composta pela desordem. Quando tudo está em desordem, é porque a ordem está instaurada. É possível, né? Porque as palavras, e é nesse sentido que a gente faz uma análise bakhtiniana, as palavras, elas não são novas e puras, não criamos palavras. As palavras a gente recolhe através de ideologias, através de
construtos sociais já montados quando a gente nasce, certo? Por isso vão dizer os bakhtinianos que essas vozes sociais vão constituir quem a gente é. E é por isso também que há sempre essa concepção dialógica da linguagem, porque ao escolher aqui cordial, não se escolhe aleatoriamente, e mesmo que pareça aleatório, o leitor, que somos nós, não verá isso de forma aleatória, ou se o vir, é função de nós, professores, de nós, explicadores, colocar isso em voga, colocar isso para discussão. Será mesmo que é aleatório? E se foi, será mesmo que isso não é já uma função ideológica atuando, sem que o sujeito realmente saiba? E aí que tá, né? A ideologia ela não tem esse olhar tão transparente como muitos e muitas querem acreditar. Volto à leitura. A família de Fabinho, então, recebe a menina de forma cordial, mas como ela não segue as regras invisíveis de comportamento e protocolos esperados para ela, a situação se complica. E esse é o conflito, né? Esse é o conflito da narrativa. Porque Jéssica, diferentemente de Regina Casé, ela não aceita essa imposição, ela não aceita que haja um lugar específico e único para ela. Uma das falas interessantes de Jéssica, inclusive, é essa. Ela diz, cara, eu não me acho superior a ninguém, eu só não me acho pior que ninguém. E isso que muitas vezes choca aqueles e aquelas que sempre tiveram um espaço garantido social. E aí a gente termina. Esses conflitos farão com que Val precise encontrar um novo equilíbrio na sua vida. Interessante aí, né? A gente ir pensando como é que se dá essa narrativa de Que Horas Ela Volta através das sinopses. Porque quando a gente está falando de linguagem, a gente tem que pensar, cara, como é que isso está sendo apresentado para a gente? Como é que nós, enquanto pré-espectadores do filme, ainda não somos espectadores do filme, ainda não entramos na narrativa fílmica. Como é que nós somos apresentados a essa narrativa? Tanto imageticamente, eu coloquei para vocês uma série de olhares, de capas de filme, né? Como é que o filme é mostrado em vários lugares antes mesmo que o espectador tenha acesso a ele, e duas sinopses diferentes de agências que estão na constituição, na construção desse filme. E as escolhas linguísticas são muito interessantes, né? Porque a escolha linguística já vai construindo uma ideologia também para nós aqui, enquanto pré-espectadores dessa narrativa. Valeria muito a pena, então, neste momento, a gente entrar no site oficial e ver, ou melhor, não no site oficial, não vamos para ele agora não. Seria interessante a gente ver a própria diretora, né, Ana Muylaer, falando numa entrevista que ela deu à Trip, revista Trip, falando sobre esse machismo no cinema, o olhar dela enquanto mulher, como é que foi a recepção do filme, como é que foi tudo isso. E ao mesmo tempo a gente tem aí algumas cenaszinhas da narrativa que a gente poderia já assumir aqui, ó, e ver dentro da nossa aula, beleza? Vamos colocar aqui então um trechinho da Ana Muylaer dentro da revista Trip, certo? Falando, fazendo essa entrevista no YouTube, falando sobre como é que ela viu tudo isso. Vamos lá, tá no YouTube, então, Ana Muylaer, valendo. Ah, sim. Pode tirar, por favor. Tô indo. Quando eu comecei esse projeto foi a minha entrada na maternidade, assim, meu maravilhamento com aquilo. E aí a figura da babá que eu não conseguia aceitar trouxe toda essa ideia do abismo social do Brasil e da educação e da terceirização da educação e do afeto e tal. Aí, quando ficou pronto esse roteiro em 97, eu falei, eu não tenho condição de dirigir, de ser meu primeiro filme esse. Aí eu falei, não, vou parar um pouco esse, vou fazer um mais simples, depois eu volto. Então, o que mudou? Tudo, né? 20 anos eu era imatura, eu agora tenho alguma experiência. Eu acho que meu estilo, de maneira geral, tanto para escrever quanto para dirigir, foi sendo simplificado. Mudou também que eu comecei a filmar em digital, o que me deu uma liberdade muito maior. E mudou também o país, né? Nesses 20 anos houve uma transformação social no Brasil. Então, eu acho que o filme foi acompanhando tudo isso. Trabalho, Jéssica, minha filha.
tá querendo vir para São Paulo para ficar comigo. Mentira! Que bom, Val! Que ótimo, né? O filme foi lançado primeiro na Europa do que aqui, né? Tipo, em 10 países antes daqui. E nos debates eu falava, gente, aqui isso é um filme, lá é só um espelho. Eu espero reações boas e ruins. Eu até espero levar tomate. Mas não aconteceu. Eles começam falando da empregada. Primeiro eles perguntam se existe mesmo essa relação. Eu digo que sim, mas digo também do PEC. Até 10 anos atrás eram 22% de empregada dormindo, hoje são 2%. Então, quer dizer, a Val é um bicho em extinção, como diz a Regina desde a filmagem, né? E eles dizem, o seu filme é quase como se ele me explicasse o meio do caminho entre o carnaval e a violência. Tá me levando pra casa dos seus patrões? Eu moro no serviço, já falei, moro no serviço. Depois que o filme cresceu em termos de poder, eu senti pela primeira vez o machismo. Se a mulher faz um curtazinho, um filminho de arte, todo mundo acha super bonitinho. Mas na hora que você chega em Berlim e seu filme começa a lotar, e gente para casa, e você ganha prêmio, e vende uma soma de dinheiro grande, você entra numa sala que eu nunca tinha entrado antes. E você olha para o lado, só tem gravata. E aí eles mesmos não sabem bem o que fazem com você. Reunião com um distribuidor americano que já tinha comprado. E aí ele sentou na mesa só para falar como ele gostava do filme, como os personagens eram bons, como a montagem era boa. E ele só olhava para o homem. Ele só olhava para o produtor. Ele não olhou para mim um minuto. Parecia que eu não era a culpada do filme ser bom. Eu me senti muito mal. E várias coisas aconteceram nesse sentido. E eu nunca tinha sentido. Assim, eu vou e converso. Eu acho que é essa atitude coronalista, de chefe, de superpoderoso, tem a ver com autoritarismo. O machismo é um conjunto de regras que a gente tomou na mamadeira, homens e mulheres. Eu respeitei, já cortar esse cabelo. Essa categoria, filme estrangeiro, ele não é para ninguém em especial, ele é para um país. Quem ganha o Oscar é o Brasil. Só que ele é representado, claro, pelo diretor, e o nome que sai é o nome do filme e do diretor. Então, assim, a chance de não entrar é maior que a de entrar. Mas, como os americanos estão dizendo que a gente tem chance, vamos lá, vou levar a sério. Mas não vou ficar pensando nisso. Tu nunca nadou aqui, não? Eu vou nadar na piscina da casa dos outros. Legal. Olá. Acho que vocês viram aí, né, com calma. E a fala da Ana Muylaer é muito interessante, cara, porque ela vai falar tanto do machismo, que é o fato de uma mulher constituir um filme, construir um filme, o olhar fílmico, mas ela também vai se colocar num posicionamento. Por quê? Porque eu fiz questão de frisar a direção de fotografia, porque o filme, ele olha da cozinha para a sala e não da sala para a cozinha. Então, você vai ver o tempo todo, acho que vocês conseguiram perceber em alguns trechos aí de tomada, que o olhar é de quem está na posição marginalizada. O olhar é de quem vê lá de trás. Então, esse olhar constitui o filme. Esta voz, que é a voz social do marginal, constitui o primeiro plano do filme. Então, o primeiro plano, na verdade, é o segundo plano social. O primeiro plano fílmico é o segundo plano social. Nesse sentido, eu gostaria de continuar aqui, então, minha apresentação com vocês para a gente pensar. Porque como é que começa o filme? Eu peguei algumas imagens que estão disponíveis na própria Gulani, que constituiu a narrativa fílmica junto com a Ana Muylaer, que produziu, né, melhor dizendo, e essa daqui é uma imagem lá do começo da narrativa. Lá do começo da narrativa. O que a gente percebe? O início da vida de Val aqui nesse contexto novo, que é o contexto de uma outra cidade, cuidando de uma outra família. E o Fabinho, o jovem Fabinho, a criança Fabinho ainda. Quando tá com o menino, ela tá brincando com ele vai descer e vai pular a piscina, nadar, tal. Enquanto ele tá lá nadando, ela pega o telefone, liga para Pernambuco, provavelmente, e conversa para saber como é que tá a filha dela de verdade. E aqui a gente tem já o primeiro momento do filme em que a gente tem a ideia do porquê o título é esse. Olha o que ela diz. Ela diz, termina a ligação, diz, lhe amo. E aí
o Fabinho vem, escuta ela dizendo que ama e pergunta: quem você disse que ama? A Val responde: minha filha. Onde ela tá? Ih, ela tá lá longe. Aí eles trocam uns olhares, fazem uns barulhinhos, piscam, olham um pro outro. E aí o Fabinho pergunta: e minha mãe? Cadê? Sua mãe tá trabalhando, amor, responde Val. Que horas ela volta? Sei não. Aí ela abraça o Fabinho, tá aí a imagem, e diz: oh, meu Deus. Então, o que que a gente está percebendo? A gente está percebendo aquilo que a própria Ana Miller falou, uma terceirização do afeto, uma terceirização do carinho, uma terceirização do cuidado com os filhos, o que parece ser uma característica que durante muito tempo foi e ainda é, né, uma característica de uma parcela dos brasileiros, né, de terceirizar. Eu quero ter, mas eu não quero me responsabilizar. Eu quero ter, mas eu não quero ter que cuidar do que quer que seja. E cuidar dos filhos foi sempre algo. A gente tem a figura da mucama, a gente tem a figura da ama de leite, a gente tem a figura histórica e concreta dessas personagens na formação do imaginário brasileiro, da identidade brasileira, da identidade nacional, e tudo dentro dessa narrativa fílmica parece que se condensa em Val. Se a gente continua o olhar, cara, é interessante então a gente pensar como é que isso se associa à ideia de Bakhtin, à ideia de teoria linguístico-literária que a gente estava falando anteriormente. Vamos pegar então, dentro desse círculo de Bakhtin, a citação lá no Método Formal nos Estudos Literários do Medvedev, certo? E diz ele o seguinte, ó: existe um conceito antigo e em geral correto, segundo o qual o homem toma consciência e compreende a realidade com a ajuda da língua. De fato, fora da palavra é impossível uma consciência ideológica minimamente clara. Quem está dizendo isso é, dentro do círculo de Bakhtin, o Medvedev. No processo de refração da existência por meio da consciência, a língua e as suas formas possuem um papel fundamental. Então, o que ele está dizendo? Fora dessa consciência ideológica minimamente, fora da palavra, é impossível uma consciência ideológica minimamente clara. Então, quando a gente pergunta que horas ela volta, quando a gente lê o Fabinho dizendo que horas ela volta, se perguntando, e ela, Val, dizendo eu não sei, e esse sendo o título do filme em português, a gente tem aí uma formação ideológica interessante. Perguntar que horas ela volta é querer saber da mãe, querer saber onde é que está a minha genitora, onde é que está aquela que deveria, talvez, me dar carinho, mas que não vai, porque ela está trabalhando. Ah, então é errado a mulher sair para o trabalho. Veja que temos aí um outro ponto de vista interessante. Óbvio que não é errado, pelo contrário. E aqui também há que se questionar o que se entende, o que se entende pelo papel da mulher no mercado de trabalho. Pode ou não pode? E o pai, né? Cadê o pai dessa criança? Então, se a mãe está trabalhando, se o pai também está trabalhando, será? Quem é que cuida dessa criança? Será que, mesmo trabalhando, não é possível que essa mãe seja aquela que dá carinho? É óbvio que é, mas o filme vai construir uma narrativa em que esta mulher, a patroa, né, a Bárbara, não vai se responsabilizar, pelo menos não de maneira direta, pela criação do Fabinho. Ele vai ter uma relação muito mais forte com a Val. E isso a gente consegue ler em poemas, por exemplo, como o do Jorge de Lima, que ele fala muito dessa relação forte com a mucama. A gente vai ler algumas coisas disso no Manuel Bandeira, que fala disso, dessa relação com os cuidadores, com as cuidadoras. Vamos além aqui na leitura. Entretanto, porque não é só a língua, esse conceito precisa de um complemento essencial. Não é possível dar consciência e compreender a realidade com a ajuda da língua e de suas formas em um sentido estritamente linguístico. Eu acho que é óbvio até para a gente. Não é só a palavra, né? Veja como o trecho continua. São as formas do enunciado, e não da língua, que desempenham o papel essencial na tomada de consciência e na compreensão da realidade. Por quê?
Me parece também bastante interessante que a gente pense nessa ideia, porque, obviamente, porque a língua, ela acompanha a palavra, né? Ela acompanha e ela comenta todo o ato ideológico. Então, a palavra, ela se constitui como um signo linguístico, e o signo linguístico, ele acaba sendo tomado por ideias, por ideologias, por pontos de vista que o constituem. Então, a palavra, ela não tem um sentido sozinho. Aliás, a gente não fala por palavras dentro desse ponto de vista, a gente fala por enunciados. É uma série de palavras que se constroem numa ideia fechada, e essa ideia fechada a gente adquire na relação social com as outras pessoas. A gente não aprende palavras soltas quando a gente está aprendendo a linguagem. A gente aprende relações linguísticas, a gente aprende sentidos e significados de palavras em contextos. Não são palavras descontextualizadas que a gente aprende quando aprende a falar a língua portuguesa, por exemplo. Diz mais, quando se diz que pensamos com palavras, que no processo de vivência, de visão, de compreensão, existe um fluxo de discurso interior, não se compreende o que isso significa, que eu acabei de dizer. Ué, então o que é? É assim, é que não pensamos com palavras ou frases. E estas, as palavras ou frases, não constituem o fluxo de discurso interior. Mas então, como é que é? O texto responde: pensamos e compreendemos por meio de conjuntos que formam uma unidade, os enunciados. Já o enunciado, como sabemos, não pode ser compreendido como um todo linguístico, e suas formas não são sintáticas. Então, o leitor, o espectador, quem está assistindo o vídeo, meu aluninho, minha aluninha, deve se perguntar: uai, mas se o enunciado não é só, e não pode ser só apenas compreendido como um todo linguístico, e não é sintático apenas, então o que é? É um ato, leia o texto, de orientação do homem, do ser humano, eu diria hoje, na realidade. Então, é através dos enunciados que a gente se orienta, é através dos enunciados que a gente entende, que a gente interage com a nossa comunidade. Isto é, não é apenas uma palavra, é uma palavra em contexto, é uma palavra em ato, certo? Então, a palavra preto, por exemplo, ela é potencialmente racista. A palavra negro, ela é potencialmente racista. Mas essa potência não existe fora de um ato. Então, alguém tem que proferir essa palavra, e essa palavra tem que ser proferida dentro de um contexto sócio-histórico que determina que, olha ali, vemos o racismo. Então perceba que quando a gente fala da Val e quando a gente percebe que a Val é a Regina Casé, que a Regina Casé ela traz consigo no corpo marcas na cor da pele, na relação, na sua construção histórica, inclusive. A gente associa essas questões também à descendência escravocrata e a gente percebe, olha lá, esse ato corpóreo, esse ato de ser uma personagem que é como é que faz com que o enunciado ali se encontre. Não é só uma palavra. Portanto, volto à leitura. Esses atos de orientação do homem na realidade, que são interiores, íntegros, expressos de modo material, isso aqui é importante, é materializado. Não fica na ideia, cara. São as relações concretas, é o dia a dia. Por quê? Porque a narrativa fílmica, ela não está falando apenas do filme, ela está falando de uma realidade espelhada, refletida no filme e refratada, porque apenas algumas coisas a gente capta, porque apenas algumas coisas realmente a gente consegue perceber no reflexo. Nunca é o todo que nós somos capazes de compreender. Ah, mas e se eu não sou capaz de compreender? Para isso estou aqui eu, para fazer com que você seja capaz de colocar ao lado daquilo que você já sabe este outro aspecto que eu venho para trazer. Então, esse conflito, essas vozes, essa arena social, é o que o Círculo de Bakhtin vem trazer para a gente, é disso que a gente está falando. Então, é por isso que dá para fazer uma análise do filme Que Horas Ela Volta pelo olhar bakhtiniano, por esse olhar ideológico. Vem mais comigo. É possível dizer, então, que a consciência humana possui uma série de gêneros interiores que servem para ver e compreender a realidade. Óbvio, porque
a realidade, ela não está dada a ser vista de forma transparente. Quando a gente aprende as palavras, a gente não aprende a falar as palavras, entender as palavras, a gente não aprende as palavras puras e simples. A gente aprende palavras que dão ordem, a gente aprende palavras que contam, a gente aprende palavras nas cantigas de ninar, a gente aprende palavras nas cantigas de roda, a gente aprende as palavras na orientação dos nossos pais, a gente aprende as palavras nos ritos litúrgicos, nos ritos religiosos, em como obedece ou não o avô, a avó. E aí, então, você percebe que essas palavras estão não só contextualizadas, mas como elas têm gêneros, elas reproduzem ideias mais ou menos organizadas de vida em sociedade. Então como é que eu faço peço a bênção ao meu pai? Então você percebe, é assim, como é que eu peço a bênção à minha mãe? É assim. Então isso se transforma num gênero, numa estrutura mais ou menos relativamente estável, que você percebe que é socialmente constituída e construída. Então, quando se vai para um contexto religioso, você percebe, você aprende como é que se porta diante daquela cruz, diante do pastor, diante do padre, diante da freira, diante da mãe de santo, e assim sucessivamente. Você aprende isso. Então, é material, porque não é apenas ideológico, se transforma em ações materiais, concretas, e é constituído, cara, por gêneros, não são palavras soltas e isoladas, são palavras contextualizadas e que tem mais ou menos formas de trabalhar dependentes. Terminando a leitura, dependendo do meio ideológico em que você está, uma consciência é mais rica em gêneros, enquanto outra é mais pobre. Então, isso também é determinado social e contextualmente. Beleza. Então, como é que a gente pode pensar tudo isso? A gente pode pensar, tentando fechar, né, essa ideia, que a gente pensa a palavra numa sequência aí, como signo ideológico, ou a palavra é o signo é a palavra, e tudo isso contém ideologia, lendo aqui, a palavra como signo é o princípio organizador da vida ideológica, vai dizer o Voloshinov. Onde há signo, há também ideologia, óbvio, porque os signos representam o real, refletem o real, refratam o real, mas não se identificam completa e unicamente com o real. Aquilo que faz com que a gente se veja em sociedade são as palavras são as mesmas para todos e todas que estão aqui nessa mesma sociedade, só que o modo como cada um vive, vê o real, depende muito das relações que a gente mantém com os outros e dos lugares sociais dentro dos quais a gente se encontra. Aí o Medvedev vai dizer, são as formas do enunciado, então eu saio da palavra, vou para o enunciado, que é uma relação entre palavras. São as formas do enunciado, e não da língua simplesmente, que desempenham o papel essencial na tomada de consciência e na compreensão da realidade. Por quê? Porque a palavra ela toma uma forma, e essa forma que se enuncia e que nós enunciamos é que faz com que a gente entenda o que a gente é, o que a gente não é, o que a gente deixa de ser. É nesse sentido que a Val, lá no filme Que Horas Ela Volta, vai dizer para a filha, para Jéssica, quando a Jéssica vai para São Paulo e não se adequa àquelas normas invisíveis que a sinopse falou para gente. Porque a Jéssica pergunta, mas quem lhe falou que eu tenho que atender a esses desejos? Quem lhe falou? Eles não são meus patrões. Então, a Val responde, mas isso ninguém precisa ensinar. A gente nasce sabendo. Percebe? E a gente consegue chegar, então, ao item 3 que o Bakhtin vai dizer para a gente. Olha lá, cada enunciado particular é individual. Então, as formas do enunciado estão aí. Quando eu enuncio, eu faço isso de forma individual. Mas, adversativa, cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso. Então é nesse sentido, cara, que os gêneros do discurso se constituem para a gente como modo de ver. Nesse sentido que os gêneros do discurso se constituem para a gente como modo de olhar o social. Porque dependendo do campo, dependendo do lugar, dependendo do ponto social no qual você está, você vai ter disponível e vai ter aceitável algumas formas e outras não.
algumas maneiras de se portar socialmente e outras não. O filme mostra isso para a gente de forma muito interessante. Val internaliza esse olhar de alguém socialmente alijada, colocada à margem da sociedade, mas que vai ter de repensar, vai ter de rever o seu lugar. Este conflito se dá com a chegada da filha, que aceita apenas aquilo que acredita ser o válido, aquilo que ela não acha que é certo, aquilo que ela não acha que é certo porque não há regras de fato que determinam isso, ela não aceita. Então há um conflito aí entre Jéssica e Val, entre como se fosse a velha guarda e a nova guarda dessa revisão, né, social sobre a qual a gente fala. E aí é interessante a gente abrir outro espaço aqui na nossa fala para falar do trabalho doméstico, que no Brasil é visto como um trabalho feminino, né? Sherden et al. Vão dizer para a gente o seguinte, ó, no Brasil, o trabalho doméstico é associado a uma ocupação precária, desgastante, de baixa qualidade, sem proteção social. Este é o trabalho que é feito por Val, um trabalho doméstico, precário, desgastante. Aqui, a Val. Continuo. Por quê? Porque ele carrega consigo traços das relações de trabalho coloniais. Já havíamos falado isso aqui anteriormente. Harris, por sua vez, afirma que no Brasil é comum as empregadas domésticas serem descendentes de escravos, enquanto seus empregadores têm ascendências europeias. Interessante, então, a escolha das personagens, das atrizes, pela Ana Muylaer, porque quando ela pensa, bom, Val, esta será Regina Casé, ela está dentro de um contexto ideológico que ora, é um trabalho precário, desgastante, de baixa qualidade, sem proteção social, e isso está relacionado às relações coloniais, aos tempos do escravismo. Então, obviamente, as mulheres que majoritariamente fazem esse tipo de trabalho são mulheres pretas, são mulheres que têm pelo menos uma ascendência afro, né? São afrodescendentes. Pelo contrário, as outras são brancas. E o livro, o filme, melhor dizendo, coloca isso de forma muito contrastante. Ah, Valmir, mas não é sempre assim. Por certo que não. Mas a escolha narrativa é para deixar isso, da narrativa do filme, para deixar isso bem evidente, o contraste bem evidente. Quero até mostrar para vocês aí, ó. Veja que interessante essa tomada, né? Essa imagem que a gente retira do filme. O olho claro da patroa, a roupa também muito clara, a roupa de uma espécie de finesse, né? O cabelo, os olhos, a cor da pele. E o primeiro plano, ela toda clara, ela toda bem colocada diante da luz. E ao fundo, escondida, escura de pele, escurecida pela luz também, a Val. Val. Então, você percebe que isso também retoma, isso também demonstra lugares ideológicos, posições de classe, posições sociais sobre as quais a gente precisa falar. Continua aqui, ó, continua aqui comigo para a gente pensar. Valmir, então como a gente deve falar disso? Como a gente deve pensar nisso? Quero trazer para vocês agora um trecho do Bakhtin, do Estética da Criação Verbal, para vocês entenderem por que a gente pensa esse olhar fílmico dessa forma que eu estou tentando fazer com que vocês pensem também. Vamos lá, vamos lá. O que o Bakhtin vai mostrar? O que ele vai falar? Olha aqui, ó. Lá no Estética da Criação Verbal, Bakhtin, então, dirá da seguinte forma: eis porque a experiência discursiva individual de qualquer pessoa se forma e se desenvolve em uma interação constante e contínua com os enunciados individuais dos outros. Vamos ver,
foi o Bakhtin que grifou isso? Não, fui eu mesmo. Eu quero que vocês prestem atenção. Mas o que isso tem a ver com o que você estava falando? É que alguém poderia dizer assim, mas o Valmir está viajando, olha aí a análise que ele está fazendo, está dizendo, lá, branca europeia, primeiro plano, luz nela, a preta afrodescendente, segundo plano, ela é a posição marginal, tem isso a ver com a história. O Valmir está tirando isso da cabeça deles, não tem nada a ver. Olha o que o Bakhtin diz. Então, a experiência discursiva, enunciativa, dos discursos que constituem cada um de nós, individual, de qualquer pessoa, se forma e se desenvolve em uma interação constante. Então, é sempre dialógico e, ao mesmo tempo, é sempre dialético, é sempre conflituoso, em que uma tese pressupõe uma antítese, esse conflito entre tese e antítese, ou antitese, gera uma síntese, que, por sua vez, se transforma numa nova tese, que traz uma nova antitese, assim sucessivamente. Então, o que eu estou querendo dizer é que a minha ideia, ela não está implícita apenas no meu olhar, pelo contrário, é uma ideia que corresponde ao olhar que acabei de ler para vocês de Schreider, que falou que, na verdade, isso tem a ver com uma concepção histórica, né, de ser mulher, então a categoria que historicamente no Brasil é marginalizada, não só no Brasil, de vir o trabalho doméstico desses tempos escravistas coloniais brasileiros até hoje como uma marca muito forte, não é? E isso, então, eu não estou tirando da minha cabeça. Essa experiência discursiva individual, essa análise que eu estou fazendo, tem uma interação constante e contínua com os enunciados individuais dos outros, no caso da história, no caso do olhar social, historiográfico, filosófico e assim sucessivamente. Então, você que está aí do outro lado, lendo a minha análise e ouvindo o que eu estou dizendo, você vai se colocar também com um sujeito que vai refletir e refratar as posições que eu estou colocando, e a gente vai entrar num conflito ideológico aqui. A gente vai entrar também num conflito em que há que se pensar sobre o que eu falo para não se aceitar tudo como se fosse a única e pura verdade. Mas se a gente coloca isso em disputa, se a gente coloca esse discurso, se a gente coloca isso para ser pensado, obviamente, a gente está fazendo com que a análise caminhe, senão ela fica fechada. Continuo. Em certo sentido, essa experiência sobre a qual estamos falando pode ser caracterizada como um processo de assimilação, mais ou menos criador. Por quê? Porque para dizer isso para vocês, eu tive que ler o Bakhtin, óbvio. Eu tive que saber sobre a experiência histórica brasileira. Eu tive que ler o outro artigo que acabei de apontar. Então, eu assimilei esses enunciados, assimilei eles, mas é mais ou menos assimilador, porque é mais ou menos criador também. Eu não estou apenas reproduzindo, estou colocando a partir do ponto de vista que eu assumi. E então eu assimilo a palavra do outro e eu crio em cima dela. O sujeito, ele é duplo, então. Ele é o sujeito que faz, é o sujeito que recebe. Por isso é dialógico e dialético, né? E não apenas das palavras da língua. Então eu não estou apenas reproduzindo palavras. Eu estou reproduzindo, assimilando e criando em cima das palavras do outro. São palavras que estão constituídas socialmente. Então, essa palavra aqui, olha, ela é preta. Ao escolher isso, eu estou pensando como o outro refletirá naquilo que eu estou dizendo. Estou constituindo um discurso sobre o filme e sobre o olhar bakhtiniano. Nosso discurso, diz Bakhtin, isto é, todos os enunciados, inclusive as obras criadas, o discurso é pleno de palavras dos outros, de um grau vário de alteridade, ou de assimilabilidade, de um grau vário de aperceptibilidade e de relevância. Então ele finaliza, essas palavras dos outros trazem consigo a sua expressão, o seu tom valorativo que assimilamos, reelaboramos e acentuamos. Então perceba, não estamos aqui apenas repetindo, estamos tentando olhar. E olha que interessante, cara, quando a gente fala a palavra do outro. A palavra do outro porque eu não crio isso sozinho. Não, me dá um exemplo. Na mesma foto que eu mostrei para vocês, dá uma olhada, pus um zoom. Olha aqui, ó, Casas Bahia. Casas Bahia. Então tem o contraponto entre a patroa rica, chique, e tem um contraponto entre a
Val que segura uma sacola das Casas Bahia, uma loja de apelo popular. É o Valmir que acha isso? Não, é a própria loja, quando diz nos seus discursos que vai dividir, e muitas vezes, quando faz propagandas falando queima de estoque, o patrão enlouqueceu, esse tipo de coisa, quer pagar quanto, que fala direto com o público, que não é o público que costumeiramente no Brasil a gente chamou de classe média alta, ricos, super ricos e afins. Então, esse discurso não é meu. Esse discurso não está falado, mas está discursivado no texto, quando você percebe que Val segura isso. Então, o outro, que não sou eu, tá falando para você sem eu precisar falar. O que eu faço, então? Eu chamo a atenção para que você e eu entremos num diálogo e pensemos, bom, essa personagem realmente representa o ponto de vista do marginalizado, da marginalizada, certo? E é uma mulher. E aqui você tem um confronto entre duas mulheres, né? E isso, cara, tem a ver, de novo, com o que o Bakhtin vai dizer lá no livro dele, Marxismo e Filosofia da Linguagem. Ele vai dizer assim, ó, diferenciando classe social e comunidade semiótica. Ele vai dizer classe social e comunidade semiótica, semiótica de semiose, vários sentidos e afins, não se confundem. Por quê? Pelo segundo termo, entendemos a comunidade que utiliza um único e mesmo código ideológico de comunicação. Beleza. Então, é uma comunidade semiótica quando a gente usa as mesmas palavrinhas aqui no nosso contexto. Ok? É o mesmo código. Assim, classes sociais diferentes servem-se de uma só e mesma língua. Vai, a classe alta, a classe baixa, pobres e ricos, pretos, brancos, amarelos, e assim sucessivamente, indígenas, bom, homens, mulheres, gays, lésbicas, transexuais, etc. A gente está falando de várias classes, não só sociais aqui, classes, comunidades como um todo. Essas classes diferentes servem de uma só e mesma língua. É a língua portuguesa que está aqui na base de tudo. Consequentemente, em todo signo ideológico confrontam-se índices de valor contraditórios, porque ainda que seja a mesma língua, as palavras não têm o mesmo valor quando ditas de um sujeito ou de outro, de um lugar ou de outro. A mesma palavra dita por um gari ou por um professor universitário tem peso diferente social. O peso, portanto, não está na palavra. O peso está na classe, o peso está no sujeito, o peso está no olhar de quem diz e de quem escuta, porque é sempre dupla troca, no mínimo. O signo, então, o signo linguístico, a palavra, se torna a arena onde se desenvolve a luta de classes. E isso é interessante, cara. Por quê? Porque para ela mesma, aqui outra cena do filme, Val tá com a cena com a sacolinha das Casas Bahia. Mas quando Bárbara vai fazer aniversário, Val resolve dar um presente para ela, Bárbara, e traz o quê? Essa outra caixa. E o que eu consigo ler aqui, ó, marco para você? Linha Gourmet, Black and White, ó, escrito em inglês, Tricks Casa. Então ela vai dar um presente que é um jogo de pires e xícara e uma garrafa térmica, que é um jogo da linha gourmet, porque para o patrão é assim, tem que ser gourmet, cara. Para ela pode ser das Casas Bahia, mas para o patrão não pode. Então você percebe que a ação, o ato, como a gente falou antes, o ato material mesmo de Val é um ato que reafirma o seu posicionamento subalterno em relação ao da patroa. Reafirma que o lugar dela é um e o da patroa é outro. Reafirma que, ainda que façamos uso do mesmo código linguístico, estamos em lugares diferentes, em pontos de vista diferentes. Isso é tudo para a gente pensar, né? E isso é interessante aqui, ó, um fotograma que a gente retira lá do próprio filme. Ela, no meio da festa de aniversário da Bárbara, ela diz,
ela pensa, né, Val? Vou levar o presente que dei. E esse presente, era o que a gente acabou de ver ali na imagem, são as xícaras, ó, as xícaras que são um contraste também, né? O preto sobre o branco, o preto no branco, o branco no preto, e assim sucessivamente. Mas você percebe o olhar dela, você percebe a roupa dela para diferenciar dos convidados. E a cozinha. É desse olhar aqui, ó, do olhar da cozinha, que a gente vai ter o filme transcorrendo diversas vezes. Mas guarda isso que eu vou voltar para aí já já. Porque com a chegada da Jéssica, tudo muda, tudo muda. A Jéssica não aceita o lugar socialmente dado para ela e aceitado por Val. Então Jéssica questiona, Jéssica vem para São Paulo para fazer vestibular, vem para São Paulo para prestar arquitetura. Ela não é alguém que veio para trabalhar como a mãe. Ela não veio para ser uma reprodução desses mesmos olhares. Não veio para reproduzir, ela veio para agir, para colocar em ato, para questionar. E essa é uma questão interessante. Por quê? Porque quando Jéssica então aparece, vamos ter o confronto com o Fabinho lá de novo. Não um confronto explícito e direto, de modo nenhum, mas a própria Val, que tem esse olhar, que passou 13 anos cuidando do Fabinho, tá aí. Ela vai, durante a noite, o Fabinho entra no quarto de Val e quer se deitar com ela. Você pensa, pô, o cara tem o quarto dele belíssimo, mas o quarto da Val não tem nada, não tem ar-condicionado, tem mosquito, é pequeno, é apertado, mas ele quer ir lá, porque é a segurança que ela dá para ele e que Bárbara, a mãe de Fabinho, realmente não dá. E aí, quando eles se deitam, mais uma vez o carinho de Val com o Fabinho fica explícito, e ela pergunta, Fabinho, o quê? E Jéssica? O que tem Jéssica? O que tu achaste de Jéssica? Meio estranha, né? Estranha como? Sei lá, segura demais de si. Parece. Segura demais. É isso mesmo, é segura. Aquele olho dela, ela olha tudo parecendo o presidente da República. Perceba que interessante, então. A ideia de que há um lugar, a ideia de que o Fabinho sabe que o lugar da Jéssica não é aquele, né? Pelo menos do ponto de vista dele, porque ela é segura demais, o pobre não pode ser seguro demais. E a reprodução desse olhar ideológico, completamente ideológico, por Val dizendo, é isso mesmo, ela é segura. Ué, mas não pode? Uma mulher não pode ser segura? Uma mulher pobre, vinda do Nordeste, não pode ser segura? Pode, a gente sabe que pode, mas é justamente o fato de você não ver isso, da ideologia ser tão forte, que constitui os sujeitos, que faz com que Val diga, ela olha tudo parecendo o presidente da República, como se ela estivesse realmente acima. A gente sabe que a própria Jéssica acha que não, ela só não se sente pior que ninguém, certo? Até que temos, a gente está acabando, temos uma cena interessante, que é quando a Jéssica vai ser jogada na piscina pelo Fabinho. Vai ser jogada na piscina pelo Fabinho. A dona Bárbara, que é assim que ela chama no filme, vai ficar possessa, vai pedir para todo mundo sair da piscina, etc. Ela pede para Jéssica sair da piscina, a Jéssica fica sem entender, eu não me joguei, me jogaram, etc. E o lugar de Jéssica fica mais ainda claro que não é aquele. Por quê? Porque aí ela quer ir embora. Ela quer ir embora porque ela tá na casa dos patrões, ela da mãe, ela não tá no lugar dela, ela não pode fazer as coisas que ela gostaria, mesmo que fosse um lugar pior, ela preferia estar num lugar pior, entre aspas, do que realmente nesse espaço em que ela é menos prezada, certo? Então ela vai com a mãe, elas vão tentar alugar um quartinho, mas não vão conseguir, deu um rolo lá, e elas voltam. Quando ela volta, é complicado. Por quê? E essa cena me parece bem densa, bem densa. Por quê? A Bárbara vai conversar com a Jéssica, desculpa, vai conversar com a Val, e aí ela fala, escuta, sabe o que vi na piscina? Um rato, Val. Não. Você acredita? Que isso, dona Bárbara? Um rato. Deu um grito daqui de cima. O rato, a metáfora é óbvia, claramente era a Jéssica. Por isso ela mandou esvaziar a piscina.
Por isso ela viu o rato. E de onde? Olha, veja a escolha ideológica do signo linguístico e como ele representa pontos de vista. Dei um grito daqui de cima. Dei um grito daqui de cima. Então, em que lugar ela está? Ela está em cima. Ela está vendo tudo de cima, a Bárbara. E ela vê o rato pequeno e nojento lá de cima e não aceita conviver. Não aceita. E essa metáfora é interessante, né? A classe alta, a classe baixa, a convivência, ela é conflituosa. Por isso, o signo linguístico é o espaço, a arena das lutas sociais, como eu disse anteriormente. Para a gente finalizar, então, vale a pena a gente pensar como é que isso nos leva para o ponto final, porque depois disso não há mais nenhuma condição de Jéssica ficar naquela casa. E Val? Que horas ela volta, né? Que horas volta a mãe de Jéssica? Tem isso também. Porque até então, a Jéssica não chama Val de mãe. Nunca chamou, é Val, Val. Que horas volta essa mãe? E aí, para a gente finalizar então nossa aula, para a gente finalizar esse ponto, vamos dar uma olhada aqui nos slides finais que eu trago. Por quê? Quero que você se recorde. Lembra da linha gourmet? Black and White, jogo de xícaras que Val tinha dado de presente para a dona Bárbara. Então, depois dessa humilhação da piscina, etc., Val vai embora, ela vai pedir demissão. E o que ela vai levar consigo? Ela vai levar consigo este mesmo material. Ela vai levar embora aquilo que ela tinha dado, o gourmet que ela tinha dado para a patroa, ela vai levar embora, percebe? E aí é interessante, porque a relação com a filha não estava boa, como você consegue perceber em mais um fotograma aqui. A relação com a filha não era boa, porque a filha queria que a mãe se posicionasse, que a mãe não se colocasse numa posição de cidadã de segunda classe, diz ela, certo? Mas quando ela pega as coisas dela, vai embora da casa, vai recomeçar a vida e descobre que a filha Jéssica estava também fazendo o mesmo que ela, Val, tinha feito. Por quê? Porque Jéssica veio para São Paulo, mas tinha deixado um filho lá no Nordeste. Então, diante disso, Val precisa tomar uma atitude. Essa atitude também é concreta, diante das humilhações. Essa atitude também tem a ver com uma mudança de ponto de vista, com uma mudança de olhar, com uma mudança ideológica. A Val, e aí as palavras são incríveis, vai dizer para a filha: vá buscar Jorge, traga meu neto, eu pago a passagem de avião, vá buscar seu filho. Mas tu é apressadinha, né? Responde Jéssica. Já tá querendo colocar o carro na frente dos bois? E depois de um instante em que o foco da câmera fecha em Val, Jéssica diz: tu vai cuidar dele, mãe? E o sorriso de Val se abre e Val toma o café na xícara que a gente acabou de ver, é da linha gourmet. É como se houvesse, então, essa ascensão, essa história de uma vencedora que fez de tudo pelos filhos, deu o melhor para construir a sua família e que percebeu que se continuasse sendo subjugada e aceitando esse lugar subalterno, ia perpetuar esse ciclo ideológico que define o pobre, que define aquele que não tem, né, como aquele que não pode nunca realmente ter, né? E é nesse sentido, então, que eu acho que o ponto de vista dialógico, sociológico, se junta com o ponto de vista também bakhtiniano. Por quê? Quando Bakhtin, volto àquilo que ele falou para a gente, diz que a experiência discursiva individual de qualquer pessoa se forma e se desenvolve uma interação constante e contínua com os enunciados individuais dos outros, o que ele está dizendo é que a relação é sempre entre um e o outro. E este um e outro é que formam o social, dialógico, dialético e que constroem essa narrativa tão interessante que é o filme Que Horas Ela Volta. Espero que vocês tenham gostado dessa fala, espero que vocês tenham sentido, pelo menos uma vontade de assistir esse filme que
traduz uma luta, uma disputa de mulheres fortes que não aceitam os seus lugares e de mulheres que passaram a perceber que o lugar delas não era apenas aquele que a sociedade havia disponibilizado, que resolveram questionar e não apenas mais refletir o real, mas refratar o real e também construir o próprio real. Nesse sentido, Que Horas Ela Volta é uma bela pedida, vale muito a pena. É isso, gente. Tudo de ótimo. Até uma próxima.